Daí, pessoal, mais uma resolução. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número fixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, necessárias para identificar o número de todos os quartos? Então, antes da resolução, uma pequena análise, né, introdutória aqui, interpretativa dessa questão. Então, o hotel ele tem 3 andares. E em cada um dos 3 andares, eu tenho 100 quartos. Então, o total de quartos deste hotel são 300. E a numeração desses 300 quartos dar-se-á desde o quarto 100, o quarto 100, até o quarto 399, o quarto 399. Então, aí 399 menos 100, essa diferença aqui resulta em 300, né? Não a diferença, mas desde o quarto 100 até o quarto 399, eu conto aí com 300 quartos. Ok. E aí diz que na porta de cada um quarto, ou ao lado, enfim, cada quarto será representado, ou será marcado com o seu número, né? Será aí, de certa maneira, terá indicação do seu número. E aí, por exemplo, eu posso ter aí no primeiro andar, supondo aqui então, ó, o primeiro andar, seria mais ou menos assim, ó, o primeiro andar seria do quarto 100, ou quarto 100, até o quarto 199. O próximo seria do 200 até o 299, o segundo andar, e o terceiro, então, do quarto 300 até o 399. E aí, de fato, ó, desde o 100 até o 399. Então, vou pegar um quarto aí do primeiro andar, por exemplo, o quarto 187. Pois bem, eu vou precisar de uma placa com o algarismo 1, com a inscrição 1, uma outra placa com uma inscrição 8 e uma placa com a inscrição 7, né? Posiciono essas 3 placas nessa ordem na porta do quarto, ao lado, enfim, com a fixação, posso colocá-la parafusada na porta, e eu tenho o quarto 187. Ainda no primeiro andar, eu posso ter o quarto 129. Observa que nesse quarto eu vou usar outra placa número 1, uma placa com o algarismo 2 e uma placa com a inscrição do algarismo 9. Então, observa, por exemplo, no quarto 129, eu estou utilizando uma placa com o algarismo 2. Já no quarto 187, eu não estou usando nenhuma placa com o algarismo 2. Se eu vou agora para o terceiro andar, por exemplo, e aí eu tenho o quarto 322. Então, aqui eu tenho uma placa com algarismo 3, uma placa com algarismo 2 e uma outra placa também com algarismo 2. Então, observa que no quarto de número 322, eu preciso de 2 placas com a inscrição do algarismo 2. Então, essa é a natureza da questão. Ele quer saber, numerando desde o quarto 100, 100, até o 399, 399, quantas placas com o algarismo 2 eu necessito. Então, esta aí é a ideia desse exercício. Bom, então vou passar para a resolução numa outra lâmina que eu coloquei até aí 3 figuras. Então, aqui está a lâmina da resolução. Bom, todos os quartos terão 3 algarismos fixados na porta. Ok? Então, eu posso pensar que na primeira casa aqui, né,
no primeiro algarismo, eu posso começar por 2. Seriam os quartos do segundo andar. E aí, se começar com 2, eu posso colocar o 2 aqui. Nessa segunda casa, eu posso colocar qualquer coisa, eu já tenho um 2 garantido aqui. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades. E nessa outra casa, 10 possibilidades. Então, observa que eu teria quartos, começando pelo 2, eu teria 10 vezes 10. Aqui eu uso o princípio multiplicativo. 10 vezes 10, eu tenho aí 100 quartos. Então, observa que eu tenho 100 quartos, ou 100 possibilidades, começando com 2. Seria o 200, o 201, o 202. Observa que no 202 eu vou usar 22. O 203, o 204, 205, 210, 211, 212, também usaria 22. E assim vai, todos os que começam por 2, desde o 200 até o 299. Eu tenho 100 possibilidades. Bom, se eu considerar agora o 2 posicionado aqui, ó, eu tenho um 2 garantido aqui no meio. Aqui na frente, como os quartos são numerados desde o 100 até o 399, significa que na primeira casa eu posso ter o 1, 100 e poucos, o 2, 200 e poucos, e o 3, 300 e poucos, vai até 399. Não pode começar por 4, por exemplo, só vai até 399. E nem pode começar por 0, porque eu inicio a partir do 100. Então, nessa primeira casa, eu tenho 3 possibilidades. Ou 1, ou 2, ou 3. Aqui eu fixei o 2, quer dizer, eu estou tendo certeza, estou garantindo que o 2 esteja no meio. E aqui pode ser qualquer coisa de novo. Eu tenho 10 possibilidades, mais uma vez. E aí eu multiplico. 3 vezes 10, aqui é como se fosse uma possibilidade, né, para esse 2. 3 vezes 1 vezes 10, ou seja, 3 vezes 10. Mais uma vez, ou aqui eu tenho 3 vezes 10, 30. Tenho 30 possibilidades. Então, nota que eu consegui 100 possibilidades colocando 2 no começo, 30 possibilidades colocando o 2 no meio, e agora eu vou calcular colocando o 2 na última casa. Quer dizer, todos os quartos que terminam por 2. Por exemplo, 102, por exemplo, 132, por exemplo, 322, também termina por 2. Então, todos os quartos que terminam por 2. Aqui na primeira casa, mais uma vez, eu tenho 3 possibilidades. Só pode iniciar ou por 1, ou por 2, ou por 3. E nessa segunda casa pode qualquer coisa, qualquer um dos 10 algarismos. Pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, enfim. Então, tenho aqui 10 possibilidades. E aqui esse 2 é como se fosse uma possibilidade. Pelo princípio multiplicativo, mais uma vez, eu tenho 3 vezes 10 vezes 1, ou 3 vezes 10. Isso resulta outro grupo de 30 possibilidades. E aí, somando essas possibilidades, eu tenho 100 mais 30, 130, mais 30, 160. Então, eu tenho 160 possibilidades, 160 necessidades de placas com o algarismo 2. Isso eu vejo na alternativa A. Bom, uma situação que pode gerar uma certa controvérsia é no caso de se pensar assim, bah, professor, mas olha só, se eu estou colocando 2 aqui, aqui pode ser qualquer coisa. Aqui pode ser, vou botar A de algarismo, aqui pode ser qualquer algarismo. Aqui pode ser qualquer algarismo. Aqui pode ser qualquer algarismo entre 1, 2, 3. E aqui qualquer algarismo. Eu estou pensando assim, ó, no número emblemático, por exemplo, o 222.
olha só. O quarto do 222, ele precisa de 3 placas com o algarismo 2. E observa que o 222 ele está na primeira situação, porque ele começa com 2. Ele foi contado aqui também, ó, o mesmo, porque tem o 2 no meio. E ele foi contado aqui também, porque tem 2 no final. Então, o 322 ele foi contado nas 3 situações. Mas isso faz todo sentido, porque o 222 ele tem 3 vezes o 2. Então, ele foi contado 3 vezes, mas pensa que ele precisa de 3 placas para a sua confecção. Então, faz todo sentido ele ser contado 3 vezes. Ele ser apontado aqui, 222, ser apontado aqui, 222, e ser apontado aqui, 222. Isso acontece também com aqueles quartos que tem 2 vezes o algarismo 2. Por exemplo, o quarto 272. O quarto 272, ele tem 2 placas iguais a 2. E onde é que ele será contado? Ele será contado aqui, ó. Eu tenho a possibilidade de ter o 2 aqui. Aqui no meio qualquer coisa que não seja o 2 e ali depois o 2. Então ele vai ser contado 2 vezes, em 2 situações. E aí, como eu tenho o 2 aparecendo 2 vezes, faz sentido ele ser contado 2 vezes. Então essa aí é a justificativa, né? Ou é a contra-resposta, né? Para quem acha que eu teria que descontar, né? Porque já que o 222 ele está aparecendo nos 3 ao mesmo tempo, então eu teria que fazer tipo 160 e diminuir alguma coisa, que seriam as repetições. Mas observa que justamente esses números eles repetem, mas eles também têm placas com o algarismo 2 se repetindo da mesma forma, ok? Então a resposta 160 ela é já o valor final. Eu não preciso descontar nada, eu não preciso descontar o 222 que foi contado 3 vezes, porque ele manifesta 3 placas com o algarismo 2. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Também te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.